Nós temos um tema que é muito interessante, o maná. Então, para a gente entender um pouco, a gente começa com a primeira leitura. A primeira leitura é tirada do livro do Êxodo, capítulo 16. O que aconteceu? Veja só, o povo foi libertado do Egito. A situação lá era péssima para aquele pessoal. Por quê? Eram escravos, foram escravizados, e depois tinham inclusive de matar um filho quando nascesse, se fosse do sexo masculino. Portanto, foi uma libertação. E Deus foi mostrando os caminhos através de Moisés. O mar que se abriu, entraram pelo deserto e começaram a caminhar pelo deserto. Vão caminhando. Naturalmente, o deserto não é muito agradável, né? Falta água, não tem comida, tudo mais. E chegou um momento que o povo se revoltou contra Moisés. Por que se revoltou contra Moisés? Justamente por causa disso. E começou o pessoal a dizer para Moisés: olha, como era bom lá no Egito. Esqueceram de tudo que aconteceu. Como era bom lá. Nós comíamos carne nas panelas, havia fartura, nós tínhamos tudo. Que tristeza, né? Queriam voltar a ser escravos de novo. Aí Moisés conversa com Deus. E Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou resolver esse problema. E resolveu. À noite veio um bando de codornas, né, as codornizes caíram sobre o acampamento. Então fizeram aquela festa, tiveram carne de codorna, né, até não mais poder comer. E interessante, no dia seguinte, de manhã cedo, em volta do acampamento havia assim uma geada. Quando o sol dissolveu a geada, havia uma porção de grãozinhos, muitos grãozinhos. E o povo perguntou: mas o que é isso? E o que é isso na língua de Jesus, no hebraico, é maná. Maná significa, o que é isso? Bom, aí Moisés explica: esse é o pão do céu que Deus mandou para vocês. Então, todo dia, de manhã cedo, a família recolhe o suficiente para a família. Só na sexta-feira recolhe 2 vezes mais, porque no sábado não cai o maná. Bom, aí então, com essa frutinha, eles faziam uma farinha, ralava, faziam uma farinha, e daí se fazia pão, se fazia broa, se fazia uma porção de coisas. Então, o maná. E esse alimento caiu durante toda a caminhada do povo rumo à Terra Prometida. Para você imaginar, 40 anos, né? Esse pão que descia do céu, mas era um pão que se estragava. Se o cara tivesse olho maior que o estômago e pegasse mais, o que sobrava apodrecia. Era então alguma coisa interessante. Então, só a quantidade do dia que era suficiente para a família, nem mais nem menos. Bom, então foi o alimento daquele povo, que ajudou o povo a chegar à Terra Prometida. E quando eles chegaram na Terra Prometida, aí o maná deixou de cair. Então, esse daí é a história do maná, o alimento que deu força para o povo chegar até a Terra Prometida depois de 40 anos de caminhada pelo deserto. Guarde isso, porque agora nós entramos no trecho do Evangelho. Nós estamos lendo o Evangelho de João, o capítulo 6, é um capítulo comprido, né? Começou domingo passado, acho que você se recorda, a multiplicação dos pães, e terminou dizendo que queriam fazer Jesus rei, e Jesus não era isso, e Jesus então foi embora, foi andando sobre as águas ao encontro dos discípulos que estavam atravessando o lago no barco. E o povo, né, no dia seguinte, de manhã cedo, cadê Jesus? Mas a barca de Jesus estava lá. Falou: então procura aqui, procura de lá, etc. Não acho. Então vão a Cafarnaum, a cidade que ficava lá perto. Cheguei em Cafarnaum,
está Jesus lá. E aí então eles vão fazer a primeira pergunta. Ele dizia assim: Rabi, quando chegaste aqui? Quer dizer, quando que você chegou aqui? Como é que você chegou aqui? Como é que foi esse negócio? E a resposta de Jesus não tem nada a ver com a pergunta deles, né? Jesus vai dizer para eles assim: em verdade, eu vos digo, está me procurando não porque viste sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Estava atrás de Jesus não como o enviado do Pai, mas como milagreiro. Jesus era milagreiro, fazia milagre. Então, eles iam ter Jesus do lado deles, fazendo milagre, e eles não precisavam trabalhar. Aí tinha um pão a vida inteira, e vida mansa, e sombra fresca, né? E água fresca, né? Sombra e água fresca. Bom, mas não é, realmente Jesus chama a atenção deles. Não é isso. Vocês deviam ter interpretado os sinais. É uma coisa muito interessante para nós também. Olha, quantas coisas acontecem na sua vida e você não é capaz de perceber como é que Deus está presente atrás desses acontecimentos. Mesmo quando é uma morte, às vezes é uma coisa alegre, os acontecimentos da vida. Hoje é a festa de Santo Inácio de Loyola, o Fábio, você falou, né, Fábio? E Santo Inácio de Loyola, ele diz muito isso, que ele chama de discernimento, quer dizer, descobrir a presença de Deus em tudo e em todos. O que é de Deus e o que não é de Deus. Bom, então, eles não souberam ler os sinais. Aquela multiplicação dos pães estava mostrando um sinal. O sinal qual era? Jesus é um enviado do Pai. Quando a gente lembra de sinal, o sinal está mostrando alguma coisa. Então não adianta você ficar, olha, onde que é a lua? Você mostra assim, com o dedo para cima, né? Você fica olhando o dedo, você não vê a lua. Você tem de olhar onde o sinal está mostrando. Eles não souberam interpretar isso, não é? E aí Jesus disse: olha, vocês têm de comer, têm de procurar comer, mas vocês têm de procurar uma coisa a mais. Ele diz assim: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Que Jesus ia dar um pão. Qual o pão que Jesus ia dar? Um pão para a vida eterna, quer dizer, para durar para sempre, né? Pois o Filho do Homem é quem o Pai marcou o seu selo. Jesus é marcado com o sinal de Deus, porque é o Filho do Homem. E daí então eles vão perguntar para Jesus: mas me diga uma coisa, o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? É interessante essa pergunta. Quer dizer, então eles entenderam que eles precisavam fazer alguma coisa para durar para sempre, que seriam as coisas para Deus. Mas quais são essas obras? E Jesus vai responder de uma maneira seguinte, né? É que acrediteis naquele que Ele enviou. Então Jesus não disse muitas obras, não, uma: acreditar em Jesus. Jesus é o enviado de Deus, enviado do Pai. E eles não tinham feito. Bom, então é acreditar em Jesus. E aí o pessoal fala assim: mas que sinal você realiza para que nós possamos ver e crer em você? Qual é o sinal que você realiza? Ora bolas, tinham visto a multiplicação dos pães, né? Barbaridade, ainda pedindo um sinal, né? E eles vão dizer: olha, Moisés, ele mostrou que Deus estava com ele, com maná, né? O pão que saciou o pessoal lá, comeram, etc, né? E eles falam assim, na Escritura diz que é o pão do céu, que o pão do céu deu-lhes a comer. Então ele fala: ó, Moisés fez sinal. Qual o sinal que você faz? E aí então Jesus vai dizer para eles, né? Olha, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. Aquilo era um alimento, uma comida, né? Não é que veio do céu, né? É um alimento para vocês. Depois vocês comeram tudo, acabou, né? E ele diz: é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, o Pai do céu. Deus é que dá o pão que dá a vida. E que pão é esse?
Então, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Veja, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Então veja como é que foi a conversa. Não sei se você conseguiu pegar. Então, pergunta, como é que o senhor chegou aqui? Bom, Jesus vai dizer, vocês não viram os sinais, não souberam interpretar os sinais da multiplicação dos pães. Vocês estão atrás do milagreiro. Eu não sou milagreiro, sou enviado do Pai. Aí então eles começam a perguntar, mas esse pão aí, como é que é essa história, né? Então Jesus disse, acreditar em mim, mas que sinal o senhor dá para a gente? Moisés falou, deu o sinal do maná. E Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Então, Jesus começa a preparar, entenderam? Entendeu, Fábio? Está preparando o caminho para falar da Eucaristia. Mas aqui ele não está ainda falando da Eucaristia. Porque antes de falar da Eucaristia, é preciso uma coisa muito importante, crer. Crer que Jesus é o enviado de Deus. Se você não crê que Jesus é enviado de Deus, não tem sentido nenhum a Eucaristia. Então, hoje, a gente vê Jesus é um maná, verdadeiro maná. Como é que a gente recebe esse maná? Acreditando nele. A fé. Portanto, esse domingo insiste muito nos problemas da fé. Crer que Jesus é o enviado de Deus, né? Porque depois então vamos dar outro passo, que vai ser a continuação desse evangelho. Nós vamos continuar com João até o dia 22, se não me engano. Ainda nós temos para voltar a Marcos, faltam 4 domingos, né? Daí nós voltamos a Marcos. Marcos ficou meio de lado, porque esse trecho era importante que a gente levasse, ouvisse, meditasse, rezasse, né? Então, o trecho de hoje, o sentido da missa, é realmente fé. Nós temos um alimento espiritual, que é Jesus. Mas nós só teremos Jesus se nós cremos, se nós aceitarmos Jesus na nossa vida, que Ele entre dentro de nós. Porque a fé, realmente, ela não é só dizer eu creio. É um ato, sim, intelectual, eu creio, mas é crer com o coração, como disse Santo Agostinho. Então, entrar pela cabeça e vir ao coração. Nós, quando vamos, o padre, quando vai proclamar, ou o diácono proclamar o evangelho, nós fazemos 3 sinais da cruz, não é? Um na testa, outro na boca e outro no coração. O que significa isso? Que aquela palavra entre na nossa ideia, na nossa inteligência, que nós acreditemos que é verdade. Segunda coisa, faz o sinal na boca, quer dizer, que a gente fale dessa palavra. E sobretudo no coração, que entre no nosso coração, na nossa vida, se torna a vida da nossa vida. Agora, a segunda leitura parece que não tem nada a ver com os 2 textos, mas tem. É tirada da carta aos Efésios, capítulo 17, capítulo 4, capítulo 4, versículo 17 e versículo de 20 a 24. O que nós temos aqui? Então, São Paulo escreve aos Efésios. Esse pessoal era todo pagão antes de se tornar cristão. Eles eram pagãos, não é? E o que aconteceu? Se tornaram cristãos, mas, sabe como é? Vivendo numa sociedade que era pagã, alguns deles caíam ou viviam naquelas práticas pagãs. Então, São Paulo vai dizer: não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo. Se ao menos foi bem ensinado em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa essência passada, despojáveis do homem velho, quer dizer, dessas coisas erradas, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras. Agora, veja essa frase que dá a chave para a gente interpretar todo o texto. Ele diz assim:
renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Quer dizer, quando nós cremos em Jesus Cristo, tem de haver consequências, né? Tem que haver consequências. E quais são essas consequências? Renovar o nosso espírito e a nossa mentalidade. Então, não é só fazer isso, fazer aquilo, não. Tem que ser uma coisa mais profunda. Quer dizer, quando a gente acredita de verdade mesmo, a nossa vida muda. Então a gente começa a enxergar as coisas de maneira diferente. A gente tem que enxergar as coisas diferentes. Ah, mas tem as tentações? Tem, nós temos os instintos que existem dentro de nós. Nós temos, portanto, esse peso que nos leva para baixo. Mas, como diz São Paulo, a gente se apega com Deus e a gente procura viver. Eu digo, procura viver. Eu não digo que a gente viva, mas a gente procura viver realmente com uma mentalidade diferente. Se não muda a mentalidade, não acontece nada. Nós temos muitas experiências no mundo, né? Então, veja, por exemplo, por que não deu certo o sistema comunista naqueles países da Europa? Por que não deu certo? Porque eles impuseram uma porção de coisas, mas não conseguiram mudar a mentalidade das pessoas. Se a gente não muda a mentalidade, as coisas não mudam não, né? E quando a gente crê em Jesus Cristo, tem que mudar a nossa mentalidade. Quer dizer, como é que Jesus vê? Eu gosto muito de um texto que eu vi de uma judia, mística judia, Eti Eleson, não é Eti Eleson. Essa jovem, uma senhora, já não era tão jovem assim, ela foi presa pelos alemães nazistas, levada para um campo de concentração, lá foi matada, foi assassinada, né? Como aconteceu com muitos judeus, né? 6 milhões de judeus. E ela foi escrevendo o dia a dia num caderno. E esse caderno foi depois publicado, porque é interessante, muito interessante a experiência dela. Uma mulher profundamente ligada a Deus. E ela dizia uma coisa muito interessante: rezar, orar, adorar a Deus não é a gente olhar para Deus, mas a gente pegar os olhos de Deus para olhar o mundo, as coisas. E ela, com essa espiritualidade, esse olhar de Deus, ela enfrentou tudo com uma serenidade, uma tranquilidade impressionante. Ela conseguiu se identificar com Deus, quer dizer, olhar os outros, como é que Deus olha, amar os outros como Deus ama, ajudar os outros como Deus ajudaria, não é? É muito, muito interessante isso, muito bonito. E aqui São Paulo diz, mudar a mentalidade. Revestir o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Revestir o homem novo, a criatura nova, melhor seria a tradução, né? Porque é homem e mulher. Então, o que acontece? Deus nos criou de uma maneira muito bonita, para nós sermos felizes e... Olha, mas o que acontece? O homem e a mulher, né, se distanciaram de ser projeto de Deus. E aí veio toda essa bagunça que nós estamos vivendo através dos tempos e nos tempos atuais também. Então, a gente quando crê em Jesus Cristo, a gente tenta mudar. Deus faz a parte dele e nós devemos fazer a nossa. Então, a gente mudar a mentalidade e a gente procurar viver como Deus nos quis no começo. Ele fala aquela justiça. A justiça verdadeira, o que é? Não é essa justiça humana, né? A justiça de Deus é a vida de Deus, né? A vida de Deus que vem a nós. É a santidade, o que é isso? A gente se deixar trabalhar por Deus. Então, assim, dando um roteiro para a nossa homilia de amanhã, para o nosso entendimento, eu dizia assim, olha, a gente lembra da história do maná.
Deus alimentou aquele povo no deserto, naquela caminhada, com aquele pão, aquela frutinha, e depois da qual se fazia o pão, se fazia bolo, fazia essas coisas todas, né? E foi a força daquele povo. Jesus vem dizer, Ele é o pão do céu, quer dizer, nós temos de acreditar nele, porque se nós acreditarmos em Jesus verdadeiramente, que ele é enviado de Deus, o que acontece? Nós temos uma força extraordinária. Nós vamos fazer com o povo 40 anos andando no deserto e chega à terra prometida. Nós, vivendo a nossa vida, entre alegrias, tristezas, vitórias, derrotas, não é? Nós vamos vencendo tudo. E nós vamos chegar ao porto para onde nós navegamos, que é justamente a vida eterna, o encontro alegre e feliz com Deus. Mas para isso é necessário que a gente realmente lembre do apóstolo São Paulo dizendo para nós, é preciso mudar a mentalidade e é preciso mudar também o espírito, né? E lembrar que nós somos criaturas novas. Jesus nos renova, e nos renova mesmo. Então temos um modo de viver igual aos outros, mas o espírito é diferente. Aquilo que eu gosto de falar, seguir Jesus é um estilo de vida, não é nada mais do que isso. Nós não somos diferentes dos outros, a gente come, bebe, se diverte, estuda, trabalha, fala na rádio, né? Todas essas coisas, mas é diferente, tem um espírito novo, uma mentalidade nova, né? Tem uma carta que eu acho que já citei até para vocês no começo da nossa igreja, uma carta que foi escrita um tal de Dinhoneto, né? Dinhoneto, nome até complicado para falar, né? E ele dizia isso dos cristãos. Cristãos são diferentes como os outros, vivem no meio dos outros, tudo isso. Mas o que diferencia? É o espírito, a alma com que vivem as coisas. Então, a nossa missa é bonita. Agora, o Salmo, ele é um comentário à primeira leitura. Se você vai reparar, é interessante. É o Salmo 78 na Bíblia hebraica e 77 na Bíblia grega. O que o Salmo diz assim? Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos transmitiram para nós os nossos pais, não haveremos de ocultar a nossos filhos, mas a nova geração nós contaremos. É bonito isto. Quer dizer, a história, o que aconteceu, a gente tem de contar para os jovens, para eles saberem. Hoje nós estamos numa sociedade em que a pessoa não se lembra da história. Hoje, no mundo, o pessoal está fazendo assim, se esquece das lições da história e também com relação ao futuro, não há muitos sonhos. Nós temos de aprender. Nós temos de transmitir, olha, aconteceu isso, né? A história da nossa paróquia, a história da nossa família, olha, nós tivemos um avô, uma avó que fizeram isso. Contar a história para os jovens, né? Para que eles aprendam também como viver. Depois, ele conta aqui, entra no maná. Ordenou então as nuvens lá dos céus e as comportas das alturas, fez chover o maná, e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu, chamado pão do céu, nesse trecho aqui do Salmo 78. O homem se nutriu do pão dos anjos, chama pão dos anjos, né? Eu acho que foi um pouquinho de exagero. Nós temos depois outro trecho, outra revolta que fizeram contra Moisés, e eles diziam assim, o povo dizia, né? Que eles estão revoltando contra Moisés. Agora a gente não tem, falta água, e nós já temos esse alimento nojento. Então, você quando come doce de coco é muito gostoso, mas se você come toda hora, todo dia, é um momento que você não aguenta mais, né? Eu me lembro de uma penitenciária que oferecia para os presos todo dia, era ovo. Chegou uma hora que o pessoal se revoltou, falando, não aguentamos mais comer ovo, né?
E eles, o maná, diz que é uma coisa tão gostosa, e uma hora eles vão dizer lá que estão cheios do maná, né? Mas aguentaram, né? Porque não tinha outro jeito também, né? Mas ele chama de pão dos anjos, né? E Jesus vai dizer, né? Era um alimento que Deus dava no deserto, não tinha outra coisa. E é com a força desse alimento que eles chegaram à terra prometida, né? E aí então diz, conduziu-os depois, então voltando um pouco, o homem se nutriu do pão dos anjos e mandou-lhes alimento em abundância. Conduziu-os para a terra prometida, para o monte que seu braço conquistou. Quer dizer, Deus foi levando o povo e continua a nosso lado, né? Então, a fé em Jesus Cristo, que é o pão da vida, que traz a vida, e nós o recebemos pela fé, e nós temos que ter consequências, viver de acordo com o que Jesus nos ensina, esse caminho de vida. Tá bem? Mas está muito bem. Dom Luizinho, que gostoso que é escutar e ruminar, como eu falei no começo, né? A palavra de Deus, né? Ir nos detalhes e nas entrelinhas da coisa. E olha só que maravilha. Bom, eu sou suspeito de falar, Dom Luizinho, porque eu tenho uma devoção muito particular, muito firme em relação à Santa Eucaristia, né? Sim. Para mim é algo assim, que de fato é o centro da minha vida. E quando a gente medita a respeito disso, olhando por esse lado, Dom Luizinho, o senhor falando a respeito do Evangelho, né, junto com a primeira leitura, e depois o senhor puxou essa parte da segunda leitura de São Paulo, queria fazer uma pergunta para o senhor. Estaria correto em tomar como resultado disso tudo, buscar na Santa Eucaristia esse revestimento para o homem novo, de chegar e colocar diante de Deus, falou: Senhor, ó, eu sou um pedaço de porcaria, um pecador, mas o Senhor pode me revestir com o pão do céu, e me reveste, me transforma, porque a gente, se for fazer por nossa conta, né, Dom Luizinho? Exato. Já vimos que não dá certo, né? Mas está certo o que você está falando. Eu, como falei, não é? Então, você vai vendo, o capítulo 6 vai por etapas, né? A gente precisa lembrar disso, não é logo Jesus começa a falar da Eucaristia. Sim. Primeiro, o sinal. Esse sinal é a ocasião para falar do maná. O maná, que foi um alimento que, no final de contas, estragava tudo. Agora Jesus vai oferecer, Deus oferece por Jesus um pão que não acaba. O pão é da vida eterna, né? Quem é esse pão? É Jesus. E o que Jesus coloca nessa outra etapa, nessa segunda etapa? Sinal. E agora? Crer nele. Crer quem ele é, né? Isso traz como consequência, naturalmente, a vida. Agora, nós vamos entrar no outro aspecto. Jesus, então, crê. Quando você crê numa pessoa, o que a pessoa diz é verdade. Não é isso? Sim. Então, você crê em Jesus Cristo. Agora, domingo que vem, nós vamos ter a Eucaristia, que é realmente, se ele falasse logo que precisava comer a carne dele, beber o sangue dele, ia acontecer o que aconteceu no fim, né? Porque eles não creram, pior ainda. Porque não creram em Jesus. Sim. Tanto assim que São Pedro, ele vai dizer: mas Senhor, A quem iremos? só o Senhor tem palavra de vida eterna, para onde que nós vamos? Né? Ele creu. Pedro acreditava em Jesus. Os outros foram embora porque não acreditaram em Jesus. Então, é por passos. É interessante isso notar, que muita gente não nota. Já entra de sola na Eucaristia. Aqui nós vamos por, primeiramente, o sinal, domingo passado. Segundo sinal, Jesus precisa crer em Jesus, porque ele é o pão da vida eterna. Terceiro passo, a Eucaristia. Então nós vamos ver no outro domingo, dia 8, né? Dia 8. Dia 8. Depois pulamos, porque tem a festa da Assunção de Nossa Senhora. E voltamos no dia 22, se não me engano, que é o outro domingo, com o final desse capítulo 6, né? Então a gente vai notando isso.
Então, sinal, Jesus é o pão da vida, um verdadeiro maná, e tem de crer em Jesus. A Eucaristia, e no outro domingo a reação do pessoal. Quem aceita e quem não aceita a Eucaristia e crê em Jesus. É bonito a gente ver assim como é que a pedagogia de Jesus, Sim. o método de Jesus, né? Ele não fala logo. Você vê? É muito interessante, é bonito. Quando a gente aprofunda a palavra de Deus, a gente se encanta, sabe? Sim. É bonito. Se encanta, essa é a palavra correta, Dom Luiz, se encanta. Se encanta. Se encanta, é verdade. E aí a gente vai lá em Ezequiel, né? Tu me seduzistes e eu me deixei seduzir. E vamos encantados com a palavra de Jesus, seguindo isso que o senhor falou, que o senhor fala sempre. Eu gosto de repetir que Jesus é um estilo de vida. É um estilo de vida. É um estilo de viver. E é o único que vale a pena. E é o único. Dom Luizinho, o senhor falou a respeito né, das coisas, né, e na segunda leitura está dizendo dos pagãos que colocam a sua inteligência para o nada. Eu lembrei da história que o senhor falou do Carlos Magno com o homem lá da... O homem treinou 10 anos para fazer aquilo, para passar. É uma história interessante. Eles estavam falando de Olimpíadas aqui, então, e vale a pena, né? Olimpíadas é um esporte e tudo, vale a pena. Mas o imperador Carlos Magno, ele viveu muitos anos atrás, né? Sim. Inclusive eu tive a oportunidade de visitar lá onde está enterrado, a igreja, onde ele rezava também. Ele era muito piedoso, né? E uma vez disseram para ele que tinha um homem que queria mostrar uma coisa que ele fazia, que é coisa extraordinária. E insistiu tanto que o Carlos Magno falou: então vamos ver o que você faz. Então ele botou um cara lá com uma agulha, né? E ele com o cavalo ia com a linha, veio com a linha e enfiou a linha no buraco da agulha. Coisa fantástica, né? Aí o Carlos Magno falou para ele assim: como é que você conseguiu? Quanto tempo você levou? Ele falou assim: olha, foram 10 anos aí treinando. Ele falou assim: rapaz, eu vou te castigar por quanto tempo perdido que você tem na sua vida. Podia ter dedicado isso a uma coisa mais produtiva. Uma coisa melhor. Né? Enfiar a agulha, a linha no fundo de uma agulha. Do cavalo, né? Que utilidade isso tem? 10 anos fazendo isso. Quanto tempo perdeu esse cara? Né? Pois é, Dom Luizinho, quanto mais ganho tem tudo isso dedicado a Deus, né? Como no caso do nosso querido Santo Inácio de Loyola, né? Que depois de ter dedicado uma vida às artes e tudo mais, às artes militares, percebeu que o correto era dedicar-se a Deus. Que a gente possa tomar isso como exemplo. Dom Luizinho, o papo tá bom. E eu gostaria de escutar o senhor aqui mais umas 2 horas, pelo menos, mas nós vamos ter que andar com o programa. E para a gente terminar esse papo, pedir uma bênção para o senhor, para todos os nossos ouvintes, para nós aqui também. Para você, sua família, Irene, a família também, e todos vocês que estão aí nos acompanhando, ouvindo pela rádio Desterro, ou nos vendo também, não é? Então agora eu vou dar uma benção para vocês, que tenham um bom sábado, um bom domingo, uma bela semana, e para isso o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar. Amém. Atrás de vós para vos proteger. Amém. E aos vossos lados para vos acompanhar. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém.